Shalom a todos, eu gostaria de brevemente citar alguns pontos da pregação do pastor Paulo Júnior da Igreja Aliança do Calvário, que é uma ramificação batista aqui no Brasil, e biblicamente mostrar os erros que são apontados nesse vídeo dele em particular. Me tornei um desigrejado. Eu só queria adiantar uma coisa importante, que nós não devemos seguir líderes ou pregadores, mesmo quando eles falam algumas verdades, mas nós devemos nos ater sempre ao que a Escritura diz. Então vamos ver o que ele tem a falar aí sobre os desigrejados, É assim que eles chamam, aqueles que saem das denominações do sistema religioso, dos templos. Vamos ver o que ele tem a dizer aí. Eu quero falar essa noite a vocês e aos que me ouvem pela internet, que vão ouvir quando for editado pelo YouTube, sobre esse fenômeno de desigrejados. Não seja um desigrejado. Você vê o ar de deboche aí? Não seja um desigrejado. Na verdade, esse termo desigrejado ele surge de uma falsa concepção do termo igreja. Porque igreja, na verdade, é congregação, eclésia, saídos para fora. Então, desigrejado é uma deturpação do termo congregar, que é atribuída a um templo de pedra, a um prédio, a cadeiras, ao altar, a líderes, a CNPJ. E isso é frequentemente mistificado pelo sistema religioso. Então veja, isso é um termo pejorativo. Desigrejado, na verdade, as pessoas que eles chamam de desigrejados estão sim, alguns, pelo menos até onde sabemos, estão se congregando. Continuam, digamos assim, igrejando. O que é um desigrejado? É aquele que acredita que pode professar a fé dele em Cristo, que pode ser um cristão saudável, sem fazer parte de uma igreja, sem fazer parte de uma denominação, ou sem fazer parte da igreja institucionalizada. Então veja, a definição dele de igreja é a instituição, é o CNPJ, é o sistema. Isso é contra o que as escrituras dizem, que o Messias realmente falou. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus 18, 20. Se você seguir esse raciocínio dele, então o Messias era desigrejado, porque ele foi expulso das sinagogas. Então os discípulos todos eram desigrejados, porque eles foram expulsos. Jeremias foi expulso, todos os profetas, os apóstolos foram expulsos da sua a igreja constituída, a institucional daquela época, o sinédrio, a religião judaica os expulsou, eles eram dissidentes. E quanto aos discípulos do Messias, foi profetizado: expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. João 16, 2. Portanto, esse argumento ele é fajuto. Ele não está de acordo com as escrituras, ok? Leve isso em conta. Uma igreja que tem templo, CNPJ, pastor, diácono, presbítero, tesoureiro. Este é o desigrejado. Ele acredita que ele pode professar a fé dele fora, a parte da igreja. Olha só, ele diz que o desigrejado crê que pode professar sua fé à parte da igreja, lê-se, o sistema religioso, que de fato inclui o sistema dele, o sisteminha dele, que é a Aliança do Calvário. Se você vê aqui, a Aliança do Calvário é um sistema religioso, de ramificação batista, a qual foi fundada por muitos maçons. Existem numerosos líderes maçons que preconizaram esse movimento, não só lá na Europa, mas também na América e nos países em que eles foram exportados. Você vê que o símbolo desse ministério é uma cruz, com uma coroa em forma de sol. Na verdade, isso é um símbolo egípcio antigo. Isso é um símbolo oculto ao Deus Sol,
E você vê toda a sistemática batista, ela foi destacada por vários precursores maçons batistas, líderes batistas que fundaram a primeira igreja aqui no Brasil, que era fundada por maçons, pastores maçons, e que também participavam de lojas maçônicas e fundaram lojas maçônicas e até se congregaram nessas lojas maçônicas no início do movimento aqui no Brasil. Depois você pesquisa mais sobre esse assunto, temos vídeos aqui falando sobre isso, né? O movimento protestante maçônico, né? E o dia em que descobri que a minha igreja era maçônica. Assista esses vídeos para você tirar suas dúvidas. É aquele que cultua Deus sozinho, lê a Bíblia em casa, ora e assiste sermões pela internet. Segundo estatísticas... Bom, então, segundo ele, o desigrejado ele está sempre sozinho, né? Individualmente, o que não é verdade. Aqui em casa, por exemplo, todos nós saímos do sistema religioso, somos em 5, e nos reunimos em casa. E não somos desigrejados, nós congregamos. E nós não assistimos só vídeos pela internet, nós estudamos a Escritura, nós louvamos o Criador, nós oramos juntos. Então ele está equivocado quando ele generaliza, né, que todo desigrejado está sozinho em casa assistindo vídeos pela internet. Bem, o que Paulo Júnior desconhece, pelo visto, é que a maioria das congregações dos discípulos, ou todas elas, eram realizadas nos lares, ok? Era em casa. Então vamos ler alguns textos aqui para que você possa se respaldar para responder a esses que atacam os desigrejados ou o movimento fora dos templos, né? Vamos ler aqui. Vou começar com o que está em Filemon 1:2, diz assim: E a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Ou seja, eles não tinham CNPJ, não tinham templos, não tinham líderes, assim por dizer, pastores, né, ou presidente, mas eles estavam se reunindo em casa. Outro exemplo, 1 Coríntios, capítulo 16, diz o seguinte, deixa eu achar aqui, deixa eu ler logo então aqui o livro de Romanos 16:5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. E aí você vê várias passagens mencionando que a igreja de Atos dos Apóstolos, por exemplo, se reunia nos lares, partiam o pão. Aí ele até cita no sermão dele lá o fato de que eles iam ao templo. Ora, eles iam ao templo lá testemunhar para os demais incrédulos que não criam no Messias, mas eles foram expulsos do templo, de modo que até Paulo os perseguia, quando era Saulo, né? Os perseguia e matava, né? E o fato é que Paulo perseguia esses irmãos nas casas onde eles estavam reunidos. Diferente do que o sistema religioso católico protestante ensina. E para tornar uma longa história curta, ele ainda fala aqui, no minuto 15:54, ou melhor, minuto 4:50, que as causas do movimento são as feridas, pessoas que são magoadas, rancorosas com irmãos das suas igrejas e saem, ou por falta de opção, e em terceiro lugar, porque são opositores do sistema. Bom, nenhuma dessas razões aqui que ele está citando resume o problema de todos. Existem vários outros motivos pelos quais as pessoas estão saindo dos templos. Tanto é que ele cita na estatística aí, pelo menos 5 milhões de pessoas que não participam de sistema religioso algum. Você observa que ele generaliza e então ele culpa os falsos profetas desse movimento, né, desse fenômeno de desigrejados, como se o único problema fosse a teologia da prosperidade, que ele inclusive ataca. Não é o único problema. Se você partir do princípio da Escritura, que o Criador não habita em templos, conforme está lá em Atos capítulo 7,
você vai entender que nada disso faz sentido. Ter CNPJ, uma recolta de dízimos obrigatória e sistemática, como Paulo Júnior faz no templo dele, né? E essa hierarquia, essa bajulação de homens que ele faz também, de líderes do movimento dele, tanto antigos como contemporâneos, isso tudo está fora das Escrituras. Aí no minuto 18 e 40 ele termina a alegação de que as pessoas devem ir para os templos, apesar de que lá eles vão comer lixo, né? Mas tem que continuar congregando. É interessante esse argumento, porque se nós fôssemos pesar isso, realmente então eu deveria ir para uma igreja universal do reino de Zeus, eu poderia ir para a igreja do vaqueiro lá, o cowboy, né? Eu deveria ir para um desses templos se eu for seguir esse argumento. Melhor comer algum lixo do que nada. Ou seja, para ele é melhor você fazer parte do sistema do que ficar fora dele. No minuto 20, ele diz que a Bíblia proíbe o desigrejar, em Hebreus 10, 25. Não abandoneis a vossa congregação. A pergunta que eu faço para o Paulo Júnior, e aqui fica um convite para um diálogo com ele, um debate, congregar o que, pastor Paulo Júnior? Congregar tijolo, cadeira? O termo é claro, carral, hebraico, é aquerrilá, é congregar pessoas. Eu posso congregar debaixo de uma árvore, na beira da praia, eu posso me congregar no deserto, enfim, onde quer que eu possa reunir pessoas, isso se faz uma congregação, não templos, não denominações, não líderes, ok? Então ele está equivocado aí também em distorcer Hebreus 10, 25. A Bíblia ordena congregar em um templo, né? Então, naturalmente, você não vai encontrar tal citação. Pelo contrário, o Criador não habita em templos feitos por mãos humanas. No minuto 21 e 39, ele afirma que a Bíblia ensina que eu só posso ser um membro estando integrado ao corpo, tá? E por corpo ele entende que é a batista lá, sei lá, a protestante, a evangélica. Então, errado. O corpo é do Messias. São pessoas individuais espalhadas em qualquer parte do mundo que constituem o corpo do Messias, independente de placas, ok? Outro erro ensinado. No minuto 24 e 47, ele faz uma analogia da perna e da mão com o corpo. E o que ele quer dizer? Que se você sair do templo, você está se desconectando do corpo. E não é verdade. Porque o Criador, pela boca do Messias, diz que chegaria o tempo em que adoraríamos em espírito e em verdade. Não necessariamente estando todos reunidos fisicamente em um só lugar. Mas mesmo estando dispersos, estamos adorando em espírito e em verdade, segundo João 4. E no minuto 25, ele diz que a igreja é o templo, né? Isso está implícito nas colocações dele, né, dizendo que você tem que ir a um lugar de tijolos, com bancos de madeira, com um altar, com um líder falando, para todos ouvirem e seguirem a autoridade desse líder. No minuto 27 e 47, ele diz só tem irmão que vai ao templo e que não está integrado. Então ele diz que não adianta também ir ao templo, mas tem que estar integrado. Mas onde é que existe isso? Se você tem que estar, na verdade, integrado ao líder. Esse é o requisito do sistema religioso. Tem que estar integrado ao líder, ao dízimo, né? Então, isso é o tópico que ele fala. No minuto 29 e 34, ele fala ele questiona como se disciplina um irmão estando desigrejado. É muito simples. Ninguém pode controlar a vida de ninguém e nem se intrometer nos assuntos pessoais das pessoas. Agora, você não pode envolver uma pessoa que está em pecado, por exemplo, para participar diretamente em nenhum evento que envolve irmãos, ou recomendar que esse irmão batize pessoas, ou que o irmão que está em pecado ou em apostasia, ele vai ensinar esses irmãos. Você não recomenda isso. É simples assim. Não precisa de um templo, não precisa de uma instituição para isso. No minuto 30 e 29, ele afirma
que nós temos que ser submissos às autoridades eclesiásticas, a sacramentos, e participar de escola dominical. Aí a minha grande pergunta é: quantas autoridades eclesiásticas? E se estiver contra a palavra, contra os mandamentos do Criador, devo me submeter a essas autoridades? É óbvio que não. Atos 5:29, Kefa, Pedro diz: importa obedecer ao Criador do que aos homens. Então, se o irmão que deve estar no meu mesmo patamar como meu irmão, como Messias diz, vós todos sois irmãos, em João 11, não existe hierarquia. Mas se o irmão me exorta dentro da Escritura, eu devo seguir a exortação, porque está dentro da palavra. Se não estiver dentro da palavra, eu devo refugar. Sacramentos, onde tem sacramentos na Escritura? Pelo que eu sei, existem mandamentos, a Torá, existem preceitos, estatutos, juízos pré-estabelecidos que o Criador deu para o homem. E o Messias não veio abolir nada disso e nem instituir novos sacramentos, ordenanças. Ele veio cumprir e nos dar o exemplo para seguir os mandamentos do Pai. Escola dominical? Onde tem isso na Escritura? Nós não vemos discípulos fazendo escolinha dominical. Nós não vemos o domingo como um dia sagrado na Escritura. Pelo contrário, nós vemos o Shabat reiterado, as festas hebraicas estão reiteradas pelos discípulos que a cumpriram mesmo depois da morte do Messias. Tá? Só pesquisar Atos 16:13, Atos 18, verso 4, Atos 13, 41, 42, enfim, está cheio de menções ao Shabat e os discípulos se reunindo nesse dia. Aos 32 e 25, ele diz que só se consegue um discipulado dentro do templo, ou dentro da igreja. Como? É perfeitamente possível que você faça um discipulado como Paulo fez, viajando os continentes, de casa em casa, e levando os irmãos a levarem outros ao discipulado do Messias, não a homens ou denominações. Aos 32 e 45, ele diz que no templo é onde se realiza o batismo, os sacramentos. Não é no templo. Você vê os discípulos levando as pessoas para a água, para o rio, para o mar, e batizando-os, imergindo em nome do Messias lá. E, aliás, diferente do sistema batista do Paulo Júnior, que batiza em nome de uma trindade. Os discípulos só batizavam em nome do Messias. Atos 2:38. Veja lá depois. Atos 20 e 28 diz que havia um rebanho com bispos. Gente, essa palavra bispo quer dizer simplesmente um ancião. É o irmão que tem mais experiência na palavra, tem um dom, e ensina os que estão chegando. Ele não exerce autoridade sobre eles, ele não os manipula, se impõe sobre eles, não é título, não é cargo, tá? Nem sequer deve ser um cargo remunerado de maneira sistemática. Se for um ancião idoso que não pode trabalhar, uma pessoa que está necessitando, você ajuda com alimento, não com os salários milionários que esses pastores ganham e os salários que até o Paulo Júnior ganha aí de forma regular no sistema dele, né? Então vamos lá. Aos 33 e 28, ele diz que não se expressa individualmente, mas em grupo. Ou seja, o sujeito ele não pode se expressar individualmente, mas em grupo. E como é que fica o discípulo? Os discípulos que eram presos estavam sozinhos na cadeia, na prisão, e tinham que se expressar. É lógico que se expressavam. Shaul escreveu várias cartas aos irmãos, se expressava individualmente sim, embora preso. Tá? Atos 2, enfim, ele cita aí o livro de Atos. No minuto 35 e 5, ele terminou de afirmar que o templo se ajuda uns aos outros. Onde que é isso? Porque eu nunca vi dízimo sendo recolhido em templo para ajudar irmão necessitado. Nunca vi isso. Pelo contrário, o sistema ensina que é pecado dar dízimo para um necessitado, dar para um pobre. E isso era praticado no sistema que eu participava também. E com certeza, Paulo Júnior não concorda que dízimo da igreja dele deva ser dado para necessitado. Talvez uma ofertinha aí, uma coleta, alguma coisinha simples, mas não dízimos. No minuto 36 e 18, ele cita muito bem que a igreja não é uma empresa. É verdade, não pode ser uma empresa e nem pode ser tratada como tal. Só que, a partir do momento que o Paulo Júnior registrou a igreja dele no CNPJ, morreu ali no sistema. Tem um número, ela tem que cumprir as exigências do governo. Se o governo chegar a dizer, vai casar gay, tem que casar, não tem conversa, tem que seguir o que está prescrito na Constituição. A igreja, instituição tem que estar sujeita ao sistema.
Então a dele é uma empresa, com certeza, porque tem CNPJ, tem uma folha de recebimentos, tem também pagamentos a fazer, né? Então é uma empresa sim, Paulo Júnior. A Aliança do Calvário, sua igreja é uma empresa. No minuto 38:05, ele diz: procure um templo em São Paulo. Mas, Paulo Júnior, em São Paulo tem tantos templos, mas tantos templos, Paulo Júnior, que vai ficar muito difícil para os irmãos escolherem um. E se você acha e diz, não, porque tem um templo sério, um pastor sério, etc. Mas aí as pessoas vão ouvir que mensagem? A mensagem protestante maçônica? A mensagem de que a Torá foi abolida? A mensagem de que o Antigo Testamento não serve mais para nada? Que mensagem que vão ouvir lá? Então é muito questionável, né, essa mensagem que ele quer que as pessoas ouçam nos templos. Ouvir que dízimo é obrigatório, né, e que tem que ser dado todo mês, 10%. Eu ouvi mensagem de que a pessoa tem que obedecer e se submeter a líderes, às vezes em detrimento à palavra. Então está tudo fora da realidade. Deixo o meu convite para o Paulo Júnior, se ele quiser um diálogo, eu estou à disposição, mas desde já fica a nossa refutação ao vídeo dele. Me tornei um desigrejado. Tem outro que ele diz, não seja um desigrejado, né? Tem outro que ele também colocou aí, que a culpa é deles, né? Culpando a teologia a teologia da prosperidade. Enfim, queridos, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, não seja engabelado com esse discurso, principalmente você que já está desperto, tá? Um abraço a todos, shalom.